Mas Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. 2, verso 7. A palavra do Senhor nos diz. Vamos ler a partir do versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus, ele forma o homem, né? Deus, ele traz agora o ser humano, inicia pelo homem, né? O sexo masculino. Diz que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, o homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27, né? E posteriormente Gênesis 2 e 7. O homem é formado por Deus com várias diretrizes, e entre elas está o de exercer autoridade. Digo autoridade e não autoritarismo. Algo que é muito bom você diferenciar nos dias em que nós estamos vivendo. A diferença de autoridade para autoritarismo. Não precisa ir muito longe para você ver exemplos claros do que a sociedade vive hoje, um regime autoritário, né? Nós vivemos um regime autoritário, literalmente falando. Mas o homem é formado por Deus com várias diretrizes, e entre elas está o de exercer autoridade. Aí eu frisei, digo autoridade e não autoritarismo. Diferente da autoridade, que se baseia na obediência pelo respeito, o autoritarismo refere-se ao uso da força em medidas descomedidas e desproporcionais para se fazer obedecer. Essa é a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade, ela é conquistada através do respeito. O autoritarismo, ele é exercido através da força. Ele é exercido através da coação. Ele é exercido através da intimidação. Então, Deus chamou o homem não para ser autoritário, mas para exercer autoridade. Se a igreja entende, diga amém. Autoridade. Sem diálogos, acordos ou concessões, esse modelo de educar se impõe de maneira totalitária, fazendo da intimidação a sua principal arma. Então, um pai, ele não pode ser nunca autoritário. Ele tem que exercer autoridade, mas ele não pode ser autoritário sobre o filho. É um erro que se comete terrível. Por quê? E muitas vezes aqueles filhos se voltarão contra esses pais quando eles crescerem, quando não mais dependerem deles. Eles vão se revoltar, não tem para onde correr, porque é uma semente plantada, e essa semente plantada, em algum momento ela vai brotar e algo vai nascer dela.
Então, o homem foi chamado para exercer autoridade e não para ser autoritário. Não para ser autoritário. A autoridade concedida ao homem, por sua vez, ao Pai, ela é delegada por Deus, que é a autoridade maior, levando a entender que um dia haverá uma prestação de contas de como ela foi exercida, se bem ou mal. Raciocine comigo. A autoridade concedida ao homem, por sua vez aos pais, já está dizendo, ela é uma autoridade delegada. Alguém delegou, alguém concedeu essa autoridade. Mas lembrando que essa autoridade delegada, um dia ela vai ser requerida. Um dia eu vou prestar conta dessa autoridade que a mim foi concedida. Eu tenho aqui no púlpito um militar. Ele exerce a autoridade, mas tem uma autoridade maior do que ele, que delega a ele a autoridade que ele tem. Mas tudo que ele faz em serviço, ele vai responder a alguém. Não é isso, presbítero? Ele vai dar conta daquilo que ele fizer, de como ele tratar, de como ele exercer, de como ele comanda a guarda, de como ele exerce o plantão. É uma autoridade, mas delegada por alguém. E esse alguém vai pedir contas. Trazido para o Pai, é uma autoridade que ele exerce, mas delegada pela autoridade maior, que é o próprio Deus que deu essa autoridade. O próprio Deus. A autoridade concedida ao homem, por sua vez, ao Pai, ela é delegada por Deus, que é a autoridade maior, levando a entender que um dia haverá uma prestação de contas de como ela foi exercida, se bem ou mal. Se bem ou mal, vamos prestar conta dessa autoridade a qual Deus nos deu. Veja Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, verso 28. Espere em Deus que a gente segue hoje. Gênesis 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Radu, dominai, né? Dominar. Radu quer dizer autoridade concedida por Deus. A autoridade foi, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai, né? E dominai-a. Ele passa a exercer esse papel sobre todos, né? Esse domínio sobre todos. A palavra dominar, né, está expressa no texto hebraico como radu. Dominar apresenta o significado de verbo como usado particularmente para o papel de rei. Nesse sentido, não se teria uma perspectiva de exploração da natureza, porque o rei tem a responsabilidade de promover a prosperidade do seu reino. O homem é o rei da criação, né? O rei, representante e imagem de Deus na terra. O homem, ele foi chamado para dominar. Veja que coisa. O homem, ele foi chamado para dominar. A ideia que dá de dominar pode surgir, né,
a ideia de subjugar, né? Não, mas esse dominar aqui é exercer. Exercer autoridade sobre aquilo a qual Deus lhe concedeu, sobre a qual Deus lhe deu, né? Que é justamente aqui a expressão radu, né? A palavra dominar está expressa no texto hebraico como radu, que é o papel do rei. À medida que eu domino como rei, eu não vou dominar para destruir, mas eu vou dominar para conservar. Daí porque Deus deu autoridade ao homem para dominar sobre todos os seres da terra. Ele chama o homem, o convoca e o estabelece com autoridade para que o homem dominasse sobre todos os seres da terra. Esse dominar aí, Radu, né, que dá a ideia de rei sobre todas as coisas, né? Sobre tudo. Ele agora é chamado para dominar sobre tudo. Para você ter uma ideia da autoridade exercida. Os textos indicam que Radu pode significar, conforme os contextos, conquistar e fazer escravos, dominar, conotações negativas, mas ao mesmo tempo encontramos as indicações que o domínio pode ser exercido sem tirania e com temor de Deus. Domínio não seria assim sempre de uma forma negativa, de poder. Então, à medida que eu domino sobre a orientação de Deus, eu não vou dominar, dominar de forma a destruir, não, mas eu vou dominar de maneira a administrar para que cresça, para que se expanda e progrida. Então, quando o homem ele é dado por Deus autoridade para que ele dominasse sobre tudo, ele não é dado a ele a autoridade para que ele destruísse tudo, mas o domínio em uma administração de construção, de edificação. Se a igreja entende, diga amém. Que alguns podem se prevalecer sobre isso e dizer: olha, eu fui chamado por Deus para dominar, então você vai ficar submisso, vai ficar submissa, e eu tenho poder aqui para destruir tudo. Não, o domínio aqui é o domínio de um rei, né? Ele exerce o papel de um rei. Mas veja também Gênesis 2, verso 20. Gênesis 2, verso 20. Vamos ler a partir do 18. O texto diz: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Deus dá autoridade ao homem. Eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Deus dá autoridade ao homem, concede autoridade ao homem, para que o homem dominasse sobre tudo. E nesse domínio, Deus lhe dá autoridade para dar nome a todos os animais, dar nome às coisas. Irmãos, isso tem uma profundidade tão grande, mas tão grande, acerca disso. E eu queria que você refletisse muito comigo acerca dessa parte. Dar nome às coisas. Nós vamos voltar para cá. Dar nome. Deus dá autoridade ao homem para dar nome a todos os animais. A palavra nome vem do vocábulo hebraico Shem. Olha, S-H-E-M, Shem, que significa nome. H-A, Ra. Alguns dizem Hashem,
Mas os rabinos, geralmente, eles não usam a expressão Ra, porque a expressão Ra também conota para mal. Então não se usa essa expressão, mas se usa a expressão o H mudo, que aí a expressão que vai dar é o nome. Então Ra, Hashem, dá simbolismo de o nome. Isso é usado, irmãos, quando se refere ao nome de Deus. Hashem, o nome de Deus, o nome que é sobre todo nome. Deuteronômio 28, 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas neste livro, para temeres o nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então, o nome, Hashem, né? Hashem, o nome. Também Salmos 113, verso 1, né? Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome, Hashem, o nome do Senhor. Para que você entenda o poder que é delegado ao homem, e aí a gente está falando sobre o ser pai, o poder que é delegado àquele que é pai de dar nome às coisas, como é uma autoridade, meu Deus do céu, autoridade para dar nome às coisas. Deus chamou a mim e a você para dar nome às coisas, para que eu diga o que aquilo significa e que passa a ser aquilo que eu disser. O nome, Hashem. Então olha só, a autoridade para dar nomes. À medida que seus filhos nascem, os pais devem dar nome ao presente de seus filhos, mas dar nome ao futuro deles. Grave isso. Dar nome ao presente deles, mas dar nome ao futuro deles. Dar nome. Os irmãos conhecem a mim e minha família. Eu sou uma pessoa que não produzi bens. E eu admito, fui negligente nessa área. Negligente. Não produzi bens. Igreja. E parecia que eu estava no céu. Hoje, em algumas áreas, eu sofro com a minha família e fiz minha família sofrer por causa disso. Porque não trabalhei a outra área. É que nós ainda não estamos no céu. Mas uma coisa que eu sempre fiz, e minha esposa é testemunha, desde o nascimento a todo ano que minha filha completa aniversário, todo ano, logo pela manhã, vamos ao quarto dela, e ali, quando ela era menor, no berço, na cama, depois foi crescendo, hoje ela se ajoelha conosco, mas ali eu exerço a minha autoridade de pai, e eu sempre dou nome ao futuro da minha filha. Eu sempre dou nome. Será próspera ao entrar, mas vai ser próspera ao sair. E ali eu uso a legalidade do céu que Deus tem me dado. Eu dou nome às coisas. Eu uso essa autoridade. Dar nome. O nome. Hashem. O nome. Olha só. À medida que seus filhos nascem, os pais devem dar nome ao presente de seus filhos e ao seu futuro. Nome fala de identidade. Daí o porquê a valorização no meio judaico
para os nomes que seriam dados aos seus filhos. Por isso, uma valorização tão grande acerca dos nomes, porque eles entendem o poder que existe sobre o dar nome às coisas, né? E eu trouxe aqui alguns nomes, né? João e Yohanan. João, né? Que significa Deus deu, é o nome de João. Gabriel, né? No hebraico, Gabriel, né? Se pronuncia Gabriel, significa homem de Deus. Rafael se pronuncia Rafael e significa cura de Deus. Então observe, cada nome dado, ele tinha um sentido e ele tinha um significado. Cura de Deus, homem de Deus, Deus deu, né? Autoridade acerca de dar nomes. Aí coloquei algumas observações aqui. A geração de hoje tem sido uma geração sem nome. Observe isso. A geração de hoje tem sido uma geração sem nome. Quando eu falo geração de hoje, eu não estou aqui, irmãos, incluindo todos. Mas quando eu falo geração, eu estou falando de sua maioria. Porque na verdade, os jovens, adolescentes que temem a Deus são minoria. São minoria em milhares e milhares de outros. Então quando eu falo de uma geração, é você que tem se esforçado, você que tem feito o possível para servir a Deus. Não se inclua nesse quadro a qual eu apresento. Amém? Para depois não sair triste aqui com o pastor. Mas escuta só. A geração de hoje tem sido uma geração sem nome, sem identidade. Sem nome e sem identidade. Muitas delas já nascem sem ter direito a ter definido no seu registro se são do sexo masculino ou feminino. Acredite nisso. Já existem países que o sexo nasce indefinido e eles vão optar posteriormente como vão ser chamados. Já existe uma geração sem identidade e sem nome. Sem identidade e sem nome. Reportagem da BBC Brasil. A Alemanha é o primeiro país da Europa a permitir que bebês nascidos com características de ambos os sexos sejam registrados sem precisar determinar se são do sexo masculino ou feminino. Os pais podem deixar o trecho que diz respeito ao gênero em branco nas certidões de nascimento, criando efetivamente a nova categoria de sexo indeterminado. Sexo indeterminado. Acabou-se XY. Acabou-se. Então, olha só. O Conselho da cidade de Nova York, dos Estados Unidos, aprovou em 12 de setembro lei que permitirá às pessoas que não se identificam com gênero binários e aos pais de bebês intersexuais optarem pelo X ao invés de masculino e feminino na certidão de nascimento. Ou seja, não classificar o sexo no momento do registro. Imagine essa geração. Ela nasce hoje sem ter nome, sem ter identidade. Imagine a gravidade do que isso vai trazer. Já traz, mas a tendência é piorar. A tendência é se agravar ainda mais essa situação. A criança nasce amoral, sem senso de moralidades, limites e regras.
criança nasce amoral, sem senso de moralidades, sem senso de limites e regras. Eu vi uma cena essa semana. Eu fui falar com uma criança, e a criança estava, essa menina devia ter seus 5 anos, eu acho. Ele estava com o celular na mão jogando. E o menino parecia que ele estava anestesiado. Eu percebi, fui para perto dele, alisei a cabeça dele. Disse: pai do senhor, meu filho. Ele nem levantou a cabeça. Como é seu nome? Ele não levantou a cabeça. Aí o pai viu, chegou perto e disse: olha, o pastor está falando com você, diga seu nome. O menino não disse e continuou, pá. Aí o pai tentou pegar o celular. Quando tentou pegar o celular, ele puxou o celular e continuou. Eu olhei para o pai e disse: olha, o culto de doutrina de sexta-feira vai ser transmitido, e eu creio que se o senhor assistir, vai ser de bênção para a sua vida, e o senhor vai saber como tratar essa criança. Eu não quis entrar em mais detalhes, porque tinha mais gente ao redor, e aí eu podia constrangê-lo. Mas se ele fosse daqui, eu ia chamar ele no gabinete para conversar com ele. Crianças, elas são amorais, irmãos. Nós é que as ensinamos o que é moral, o que é imoral. Nós é que estabelecemos limites. Um filho adolescente vê o pai se arrumar para vir para a igreja, a mãe se arrumar para vir para a igreja, eles entrarem por essas portas sozinhos, e eu perguntar: cadê seu filho? E ele dizer para mim: pastor, ele não quis vir para a igreja. Uma pessoa dessa não tinha condições nunca de ser pai e ser mãe. Nunca de ser pai e ser mãe. Dominados por um filho adolescente. Eu não estou dizendo que o menino vai ser crente a pulso. Agora ele vai para onde eu for. Ele vai fazer o que eu disser para ele fazer. Ele vai ficar estatalado num banco durante todo o culto, mas ele vem. Ele vem, porque ele está debaixo da minha guarda, para que amanhã ele não lance no rosto, como eu já vi muitos outros lançarem. Se meu pai tivesse insistido mais, se meu pai tivesse sido mais firme, eu não estava na condição que eu estou. São amorais. Eles não têm senso de moralidade, senso de limites. Somos nós que colocamos os limites. A quebra, irmãos, ela começa de nós mesmos. Eu esqueci de trazer, eu imprimi e esqueci de trazer a estatística, mas eu ia trazer para cá. Eu ia usar algumas estatísticas para compartilhar com a igreja. A criança nasce amoral, sem senso de moralidade, limites e regras. Elas não nascem amando ou odiando. Elas são ensinadas a amar ou a odiar. A criança não sabe, irmãos, o que é amor nem o que é ódio. Elas aprendem as duas coisas. E a verdade é, se eu a ensinar a ter ódio, ela vai ter ódio. Ela vai ter ódio. Mas se eu ensinar ela a amar, tenha certeza, ela vai amar. Ela vai amar. Quem ensina os filhos a respeitarem as autoridades eclesiásticas da igreja são os pais. Agora eu lhe faço a pergunta: e se os pais não respeitam as autoridades eclesiásticas? Como é que vai ficar os filhos? Se a conversa da mesa do café da manhã é falar do pastor e da esposa do pastor, e o menino vai fazer o quê? O que é que o menino vai fazer? Vai respeitar o pastor e a esposa? Não vai, irmãos. Não vai, hipótese nenhuma. Diz que certo irmão chegava em casa e ele dizia direto: o pastor é duas caras. Esse pastor é duas caras. Esse pastor é duas caras, era a expressão que usava em casa.
Aí diz a história que o menino chegou na igreja, acabou o culto, né? Fica de pé aí, Renato. Aí diz que o menino ficava assim, ó. O menino ficava assim, ó. Aí corria para frente e corria para trás. Corria para frente do pastor, aí corria para trás. Aí, pode sentar. Aí o pastor chegou para ele e disse: meu filho, o que é isso que você está fazendo? Ele disse: não, pastor, eu estou procurando a outra cara do senhor. Ele disse: como é que é isso? Não, que lá em casa papai vive dizendo que o senhor tem duas caras. Quem ensina a respeitar somos nós, irmãos. Agora, como é que eu quero que meu filho respeite se eu mesmo não respeito? Isso eu falo de igreja, mas é em escola, é autoridade, é tudo. O filho chega em casa, alterador na escola, desrespeita professor, desrespeita diretor, desrespeita porteiro, desrespeita todo mundo. Aí quando chega em casa, é o santo e a santa. E olha se a mãe e o pai não for lá esculhambar professor e o diretor. Ele está fazendo o quê? Ele está incentivando o menino a continuar desrespeitando, a continuar não temendo a autoridade, a continuar tendo um comportamento dúbio e empurrando ele amanhã para uma situação pior. Porque enquanto é criança, enquanto é adolescente, mas não vai ser a vida toda. E você também não vai estar a vida toda protegendo ele e ela. Um dia a tua proteção vai passar. E quem vai proteger ele e ela? São os ensinamentos que você dê a ele e os ensinamentos que você dê a ela. Se a igreja entende, diga amém. A criança, ela é amoral. Ela aprende com o pai e a mãe. Provérbios capítulo 22, verso 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Não é o caminho, mas é no caminho. Eu tenho que estar no caminho para ensinando a ele no decorrer do meu deslocamento, no decorrer do meu trajeto. Eu tenho que estar com ele. É no caminho que eu vou ensiná-lo. Eu escrevi algumas coisas. Observe que a expressão não diz que os pais devem tão somente apontar o caminho, mas caminharem juntos, ensinando assim na prática qual o caminho que se deve percorrer. Não apontar, mas ensinar na prática. Pegar pela mão e conduzi-lo. Conduzir no caminho. Se eles me acompanham ao bar, provavelmente se tornarão alcoólatras ou usuário de álcool um dia. Se me observam pagando propina para me livrar de uma simples infração de trânsito, talvez criem em si aptidão para corrupção. Sabe quantas vezes eu paguei propina? Nunca. Tá, minha esposa de testemunha. Situação difícil. Andei com o carro atrasado, não vou mentir. Placamento vencido. Minha esposa teve gravidez de risco, descolamento de placenta. Carro atrasou. Eu não podia caminhar com minha esposa. De ônibus, tinha que ser de carro. Carro da gente atrasou. Eu disse: Jesus, não deixa ninguém parar, Jesus. Ela tem que ir de carro. Táxi naquela época caríssimo. E eu lembro lá em Peixinhos, Avenida Presidente Kennedy, quando eu vi uma blitz, o homem para. Quando mandou eu parar, eu digo: meu Deus, e agora? Giza com barrigão desse tamanho. Emily, depois de 10 anos que Emily veio, eu com medo de perder Emily. E aí o homem chega
e diz: documento do carro. Já fui dizendo, o carro está atrasado. Ele está atrasado? Eu digo: tá. Ele não tinha observado o giz ainda. Aí eu desci do carro. Ele disse: e agora? Aquela conversa, né? Renato, e agora? Eu digo: agora o senhor vai fazer seu papel. Guinche o carro. Ele está certo. Quando o Giza desce do carro, ele disse: você não disse que a sua mulher está grávida? Eu digo: não. O carro está errado? O carro não está errado? Eu não estou errado? Leve o carro. Ele disse: tá ficando doido, rapaz? Vai-se embora. Eu digo: leve o carro, porque eu estou errado. Ele disse: vá-se embora, rapaz. Aí eu entrei no carro e fui embora. Que moral eu teria para minha filha hoje para dizer a ela que não é certo corromper ou ser corrompido? Corromper ou ser corrompido? Eles aprendem. Se observarem pagando propina para me livrar de uma simples infração de trânsito, talvez criem em si uma aptidão para a corrupção. Eles não podem ver em nós super-homem ou super-mulheres, pois de super não temos nada. É o pior erro que um pai e uma mãe faz, é pintar um quadro para o filho que ele é o pai perfeito ou é a mãe perfeita. Você está mentindo para ele e mentindo para ela, porque você não tem nada de perfeito. Nada de perfeito. Isso é um erro. Eles não podem ver em nós super-homem ou super-mulheres, pois de super não temos nada. Nossa imagem diante deles deve ser a imagem de homens e mulheres falhos que não desistem de tentar acertar. Quantos estão os falhos? Quantos falhos tem aqui que não desistem de tentar acertar? Levante a mão aí, levante a mão aí. Falhos que não desistem de tentar acertar. Dá para você repetir isso comigo? Diga comigo: falhos. Está fraco? Diga: falhos que não desistem de tentar acertar. É isso que eles têm que ver em nós. Pessoas falhas, mas que continuam tentando, continuam se esforçando, continuam caminhando, que não desiste. Essa é a imagem que eles têm que ter de nós. Devem fazer dos erros aprendizado para amadurecerem e não errar novamente na mesma ação, e fazerem dos acertos algo que apontem para o louvor a Deus, pois foi sua misericórdia que nos deu condições de acertar. Olha só, eles têm que fazer dos erros exemplos para não errarem mais, mas dos acertos eles não podem se vangloriar. Isso é outro erro. Eles não podem se vangloriar. Eu sou o melhor da sala, eu sou o melhor isso, o melhor aquilo, não, cuidado. Ensine a ele que ele só é o melhor por causa da misericórdia de Deus. Aí ele não comete a falha de atribuir a ele e subtrair a glória do Senhor. Deve fazer dos erros aprendizados para amadurecerem e não errar novamente na mesma ação, e fazer dos acertos algo que aponte para o louvor a Deus, pois foi sua misericórdia que nos deu condições de acertar. Observação: geralmente é uma frase, irmãos, que Deus me deu há alguns anos atrás, quando eu fui dar uma palestra sobre combate ao suicídio. Os irmãos sabem que agora no mês de setembro é o mês onde mundialmente é propagado, o combate ao suicídio. E por incrível que pareça, o suicídio entre jovens e adolescentes, ele é alarmante nessa faixa etária. Alarmante. E uma das causas do suicídio, sabe qual é? É o jovem, ele se sente responsável
por ter decepcionado os pais. E eles não admitem essa decepção, levando muitos deles ao suicídio. Eles se veem com vergonha, eles se veem como alguém que frustrou os pais, eles veem alguém que não trouxe vergonha ao pai e à mãe, e aí ele diz: eu envergonhei meu pai e minha mãe, e eu não mereço estar vivo. Ele se suicida. Sabendo disso, aí Deus me deu essa frase, e eu queria que você repetisse comigo. Diga comigo assim: os erros que os erros que os filhos cometeram, os pais ou já pensaram em cometer, ou já cometeram. Aí nas salas que eu dei aula, eu mandei eles repetirem isso. Os erros que eu cometi, meus pais ou pensaram cometer, ou já cometeram. Para que eles entendessem que os pais deles não eram super-homens, como nós não somos. Os erros que esses adolescentes e jovens que estão aqui falharam, ou eu já fiz a mesma coisa, ou um dia eu pensei em fazer. E eu não posso omitir isso. É pura verdade, porque eu tive um dia a idade de cada um deles. Eu sei das agruras, das tentações, dos intempéries, e eu seria hipócrita se eu negligenciasse isso. Mas eles têm que saber que como eu venci, eles também podem vencer. Como eu superei, eles também podem superar. Eles têm que entender isso. Aí vem aquela expressão que eu disse: faça uma reflexão. Qual lembrança de seus exemplos ficarão fixos na mente de seu filho quando você os deixar pós-morte? Olha só, irmãos, isso é para os pais principalmente, e os filhos que estão aqui, que são prováveis pais e mães. Guardem isso, que talvez você hoje diga: não vai fazer uso, mas lá na frente vai servir. Aí, principalmente para os pais, se nós entrássemos em óbito hoje, o quanto ficaria fixo na mente dos nossos filhos os nossos ensinamentos? E o melhor ensinamento é o exemplo. É o exemplo. O que ficaria fixado na sua mente? Eu vou dar uma experiência própria. Meu pai avô foi aquele que me registrou. Eu lembro a imagem que eu tenho dele. Ele dormiu no Senhor num acidente. Eu tinha eu acho de 12 a 13 anos. Mas eu tenho algumas imagens de papai. Primeira, quando eu acordava, que eu dormia no quarto do final, e o quarto dele era naquele, lá no final do corredor. Eu acordava e às vezes papai já estava orando. Continuava orando. Se eu acordasse de madrugada às vezes, aí ele gostava muito de rede, ele estava de joelhos, a rede, e ele apoiado na rede. Lá em casa tinha um primeiro andar, que agora é uma casa. Às vezes eu subia para brincar, dava para papai a cadeira de balanço e papai de joelhos na cadeira de balanço. Esses são os flashes que vêm na minha mente. Ele foi embora, mas os exemplos que ele me deu até essa faixa etária de idade, eu uso hoje para aplicar na vida da minha filha, e me serviu muito para educá-las. Mas pastor, foi pouco para absorver, mas um pouco eficiente. Aí a pergunta que eu faço a você é: caso você entre em óbito e não alcance, e eu espero que alcance, mas caso não venha alcançar a idade adulta, você venha até o prazer e a honra de ser o filho dos filhos do seu filho, o que ficaria de ensinamento na mente dele e na mente dela? Leve isso para casa. Leve isso para casa. Uma reflexão que eu convido você a fazer. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos
que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Verso 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Sabe o que fala isso? Isso aqui fala de, diga comigo, aproveitar as oportunidades. Não perca a oportunidade de trazer ensinamento e exemplo. Não perca a oportunidade. São detalhes. Todo detalhe é importante. Aproveite. É no mercado, é na escola, é na praia, é na brincadeira, em qualquer canto. Traga e use como exemplo, que você não sabe quanto tempo lhe resta. E nós estamos sobre bombardeio. Essa é a verdade. Prevenção é sinônimo de prudência. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, inofensivos como as pombas. Seja prudente. E prudência, prevenção é sinônimo de prudência. Não espere o mal bater em sua porta. Seja proativo. Isso aqui é você, irmãos. É uma prevenção que você tem que fazer. Não espere o mal chegar. Seja proativo, que visa antecipar futuros problemas, necessidades ou mudanças. Ser proativo é você antecipar. Não espere o mal acontecer. Não espere o mal bater na tua porta. Previna. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, prevenção. Se revista, se guarde, se proteja. Jó 1:5. Olha a prevenção de Jó. Jó foi o quê? Proativo. Jó foi proativo com a família. Olha só. Sucedia, pois, Jó 1:5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe o que Jó fazia? Eles foram para as festas, eles saíram, e é o seguinte, irmão: eu vou interceder, eu vou oferecer sacrifício, porque eu não sei se eles pecaram, mas se eles pecaram, eu já estou oferecendo sacrifício pelo pecado deles. Proativo. Ele se antecipou. Está chegando o final. Os pais devem ser geradores de riqueza para si e seus filhos. Grave isso. Os pais devem ser geradores de riqueza para si e para seus filhos. Eu confesso, nessa parte eu fui falho, mas você não é obrigado a ser falho como eu fui.
Você não é obrigado. Aprenda com os erros. Aprenda com os erros. Os pais devem ser geradores de riquezas para os seus filhos. Grave isso no seu coração. Os pais devem ser geradores de riquezas para seus filhos. Escute isso. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Quer anotar? Anote aí. 2 Coríntios 12, 14. Eis aqui estou pronto pela terceira vez e ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Entesourar riquezas. Paulo, claro, falava dele mesmo, que não queria ser pesado a eles, né? Mas Paulo estava dando um exemplo claro. Não é o filho que deve entesourar para os pais, mas os pais devem entesourar para os filhos. Se a igreja entende, diga amém. Essas riquezas produzidas pelos pais para os filhos não podem ser vistas como âncoras. Um exemplo, viu, filhos? Principalmente os filhos. As riquezas produzidas pelos pais, elas não podem ser vistas como âncoras. Porque se ela for âncora, ela vai lhe engessar. Ela vai impedir o teu progresso. Ela vai impedir o teu avanço. E os pais devem fazer claro aos filhos isso. Claro aos filhos isso. Escuta isso. Essas riquezas produzidas pelos pais para os filhos não podem ser vistas como âncoras que os façam medíocres ao ponto de que eles venham a definhar, mas sim vistas como velas, remo e leme. Diga comigo: vela, lemo e remo. Grave isso. Vamos lá. Velas, para que o vento sopre sobre elas e não venham a ser desperdiçados. Essas riquezas têm que ser vistas como velas, que vão fazer com que a embarcação caminhe à medida que o vento sopre sobre elas. Grave isso, grave isso. Vistas como remo. Por que remo? Veja só. Sabendo que enquanto estivermos dispostos a remar, sempre haverá possibilidade de avançar. Olha para cá, igreja. O pai tesoura para o filho, mas essas riquezas, elas não podem ser âncoras. Diga comigo: não pode ser âncora, porque senão a âncora vai estacionar. Ela tem que ser vistas como velas que coloca nas embarcações para o vento soprar. Mas ela não pode ser vista só como velas. Por quê? Quando o vento, se só tiver velas na tua embarcação espiritual, quando não tiver mais vento, você fica parado. Então tem que ser velas mais remo. Por quê? Não tem vento, mas eu tenho força. Não tem vento, mas eu tenho força. E com força, mesmo sem o vento soprar, eu saio do lugar. Quantos entendem? Levante a mão. Mas não adianta ter vela, não adianta ter remo, se eu não tenho leme. Diga comigo: tem que ter leme. Sabe o que significa o leme? Direção. Direção. E aí é onde entra o papel do pai crucial. Direção. Nós damos direção. Em nome de Jesus, não esqueça disso. Você pai, você mãe, o leme deve estar sobre a tua mão. É você que dá a direção, não é ele. É você que determina para onde a embarcação vai. Embarcação sem leme, ela está fadada ao naufrágio espiritual.
E é isso que tem acontecido dentro de muitos lares. Um pai sem leme, a família vai por água abaixo. Peça orientação a Deus e diga: Deus, me ensina como conduzir a minha embarcação. Peça a Deus orientação. Como conduzir a embarcação. Eis que auxílios a esse daí, eu encerro com essa. Salmo 127, verso 3 e 5. Salmo 127, 3 e 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Irmãos, aí eu fiz alguns comentários aqui. Pesquisadores descobriram na África do Sul o que acreditam ser as mais antigas flechas já encontradas. Os cientistas encontraram pedras de 64 mil anos atrás. Escuta isso. Pedras, pontas de flecha de 64 mil anos. Aí o Senhor usa como o salmista, inspirado por Deus, usa como exemplo: flechas na mão do arqueiro. Flechas na mão do arqueiro. Escuta isso. O salmista se utiliza da alegoria de uma flecha para simbolizar a importância da educação de um filho. Mas observe que ele salienta que a flecha tem que estar na mão de valentes e não de covardes. Flechas tem que estar na mão de valentes, não na mão de covardes. Pegue uma flecha e dê na mão de um covarde, não vai adiantar de nada. Ele não vai caçar, ele não vai se defender. É capaz de ele quebrar ela e fazer fogueira com ela. Mas na mão do valente é diferente. O salmista usa essa alegoria. Os filhos são flechas na mão do valente. Na mão do valente. Observe que ele salienta que a flecha deve estar na mão dos valentes e não dos covardes. Vivemos em uma geração de pais covardes. Chamo de geração da terceirização. Terceirizam a educação moral, delegando muitas vezes a grupos destrutivos da família. Educação espiritual a grupos que defendem o misticismo, ateísmo e satanismo, os afastando do seu Criador. Terceirizam a disciplina aos órgãos públicos de segurança, os conduzindo assim a uma vida de anarquia e anomia. Ausência de regras e diretrizes. Anomia. Pois os próprios governantes tentam trazer uma aparência de normalidade a tudo que aprendemos pelos nossos patriarcas e matriarcas seria ilegal. Nem tudo que o Estado diz ser certo realmente é certo à luz das Escrituras Sagradas. Eu vou repetir isso. Nem tudo que o Estado diz ser certo realmente é certo à luz das Escrituras Sagradas. Tenha cuidado. Tenha cuidado. E chegamos ao final. Amém, igreja? Amém? Pronto, isso aqui foi o que Deus falou comigo no domingo. E fica registrado no céu que você ouviu aquilo que o Senhor falou. Agora o que você vai fazer, o que o Senhor falou, a responsabilidade é tua. Amém? Vamos estar de pé, queridos, em nome de Jesus.
Eu coloquei aqui, ó, faça uma reflexão. Quais lembranças de exemplos seus ficarão fixos na mente de seu filho quando você os deixar pós-morte? Qual lembrança vai ficar sobre a mente dos seus filhos depois que você os deixar pós-morte? Reflita nisso, principalmente para os pais, né? O pai, mas aqui no plural, os pais sintam-se inclusos também.